Pessoal, tudo bem? Vamos hoje continuar com a nossa sessão de os vídeos sobre análise exploratória de dados com planilha eletrônica, no caso o Microsoft Excel 2010. Vou usar o mesmo arquivo celular 01 sem erros, com as variáveis que a gente obteve com recodificação, a qualitativa opinião C, e a quantitativa renda C, que é a recodificação da variável quantitativa renda, e a variável renda reais, que é a variável renda transformada. Para quem não viu o vídeo sobre recodificação, peço que veja. Nós vamos apresentar hoje uma ferramenta muito poderosa para uso de variáveis de análise de dados, que é a tabela dinâmica. Vamos apresentar a tabela dinâmica para uma variável qualitativa. Que essa é uma ferramenta muito útil, pode ser usada nas mais diversas áreas. E qual é a finalidade dela? A finalidade é mostrar todos os valores que uma variável pode assumir e contar ao lado a frequência absoluta, os percentuais, ou no caso de umas variáveis quantitativas, pode calcular medidas de síntese, média, desvio padrão, variância, e permitindo então conhecer melhor o comportamento dessas variáveis. Bom, aqui um aviso apenas. A tabela dinâmica é uma ferramenta muito útil, mas não existe, até onde eu tenho conhecimento, na versão Starter do Microsoft Office. Vou mostrar para vocês onde é que está a tabela dinâmica. Para construir a tabela dinâmica, o ideal na nossa base de dados é colocar o cursor aqui na célula inicial, na célula A1. E a gente vem aqui nesse menu Inserir. Na versão Starter, até onde eu tenho conhecimento, não aparece a tabela dinâmica. Então, para resolver com a tabela dinâmica, você tem que obter outro tipo de versão do Office. Então, como é que funciona isso aqui? A tabela dinâmica, se vocês clicarem aqui, vão ver que há duas opções possíveis. A tabela dinâmica e o gráfico dinâmico. Nesse vídeo, nós vamos ver só a tabela dinâmica. Então, eu vou clicar aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Automaticamente, se você colocou o cursor lá naquele canto e tem que incluir a primeira linha com os nomes das variáveis, porque sem isso não vai ser possível construir a tabela, o Excel automaticamente selecionou nessa planilha 1, que nós estamos usando, da célula A1 até a célula M, que é a coluna aqui de renda reais, 5.001. Lembre-se que esse arquivo tem 5.000 observações. Aí alguém vai perguntar, mas por que 5.001 dados? Porque 5.001 dados, porque a primeira linha é formada pelo nome das variáveis. Eu posso colocar a tabela numa planilha existente, em qualquer local, em qualquer célula vazia, ou posso colocar numa nova planilha. Vou colocar numa nova planilha para não confundir os resultados que a gente obtém aqui nos dados. Então, vamos clicar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ele criou automaticamente uma planilha para mim. Vou aumentar a resolução, para que vocês possam ver melhor. E aqui vocês têm a tabela dinâmica. E aqui ao lado os campos da tabela dinâmica. Então, uma tabela dinâmica ela tem 4 campos que podem ser preenchidos. Filtro de relatório, rótulos de coluna, rótulos de linha e valores. Como aqui eu quero fazer uma tabela de uma variável só, eu quero construir uma distribuição de frequências, registrar quais são os valores que a variável pode assumir e a contagem deles, no caso, porque é uma variável qualitativa, eu só vou usar esses dois campos aqui de baixo, rótulos de linha e rótulos de coluna, e valores, perdão. Vou deixar esses dois aqui em branco. Como é que eu faço, então, para fazer a seleção da variável? Vejam aqui as variáveis que a gente tem lá na nossa base de dados. Basta selecionar a variável que me interessa, no meu caso aqui a variável tipo, e arrastar essa variável até o campo rótulo de linha. Automaticamente o Excel já apresenta para mim todos os valores que a variável tipo pode assumir, incluindo células vazias e incluindo erros de registro. Então, o recomendável é que você remova os erros de registro, faça aquela correção usando o filtro que eu mostrei em um outro vídeo, um vídeo sobre filtragem, antes de construir a tabela dinâmica. Senão vai ficar uma tabela muito poluída, um monte de erros. E agora o que eu faço? Eu quero que o Excel conte para mim quantas células vazias existem naquele grupo lá de 5.000 observações, quantos clientes escolheram
pós-pago quanto pré-pago. Então, o que eu faço? Eu vou lá e seleciono de novo a variável tipo e arrasto para o campo valores. E aí ele faz a contagem para mim. O Excel tenta ser esperto. Se a variável, no meu caso, variável tipo aqui, era uma variável com caracteres, ele pressupõe que ela é qualitativa e ele faz uma contagem. Quer dizer, ele não vai sugerir soma de valores da variável, porque a variável é qualitativa. Se ela fosse quantitativa, fosse a renda, por exemplo, ele poderia colocar ali a soma da renda. Tá? Mas aqui ele preferiu contagem porque se trata de uma variável qualitativa. E a gente tem aqui as frequências, então. Só que, geralmente, quando a gente faz uma distribuição de frequência, não colocamos só a frequência absoluta, a gente põe os percentuais também. Então, como é que vamos fazer isso? Nós vamos colocar aqui ao lado, isso poderia ser calculado com fórmula, mas a gente pode usar a tabela dinâmica também para isso. Então, puxa de novo a variável tipo para cá. Aí alguém vai dizer assim, peraí, mas não fez nada. Foi a mesma coisa de contagem. Exatamente. Agora, o que é o percentual? O percentual é uma contagem, só que expressa de forma diferente. É uma contagem relativa, uma frequência relativa. Então, isso tem que ser mudado. Como é que eu vou mudar isso aqui? Eu tenho que vir aqui neste campo da tabela, e se vocês apertarem aqui, ó, vão ver que há várias opções. Opções de colocação, né, de onde você vai colocar na tabela. Pode até remover o campo, se você não quiser, tiver errado. E tem aqui configurações do campo de valor. É nesse ponto aí que nós vamos mexer para mudar a forma de apresentar o resultado. Então, se você clicar aqui, ó, aparece aqui, ó, reparem, que eu poderia apresentar os resultados como soma, que não faz sentido para a variável qualitativa, média, máximo, mínimo, produto, desvio padrão, variância, tem várias opções, nós vamos ver depois. E eu posso fazer isso e devo mostrar os valores, e tem aqui do lado também a opção mostrar valores como, que é aí que eu quero mostrar para vocês. Ó, o padrão é sem cálculo, então se estava a contagem lá, vai manter como contagem. Mas eu tenho várias opções. Eu posso colocar percentual do total geral, do total de colunas, total de linhas, certo? Colunas pai, linhas pai, posso fazer várias coisas. E eu quero fazer em relação ao total geral, os 5.000. Então, clicando ali, reparem que ele automaticamente já calcula os percentuais para a gente, apresenta todos os resultados. Então, eu sei que o serviço pré-pago, ele apresenta preferência, é o serviço preferido pelos clientes. Tem 57,82% dos clientes nessa amostra preferiram o serviço pré-pago contra 42,04% pós-pago. Bom, como o número de células vazias é muito baixo, não chega nem a 1%, se a gente quiser, pode removê-las da tabela. Como a gente faz isso? A gente vem aqui em rótulos de linha e desmarca. Simplesmente desmarca. E aí o Excel automaticamente recalcula a tabela, recalcula os percentuais. Você não tem que se preocupar. Agora, em relação ao novo total geral, que é 4.993. Eu posso fazer alterações nessa tabela. Por exemplo, eu posso digitar direto aqui, tipo de serviço. E aqui ao lado eu posso escrever frequência. E aqui, percentual. Eu posso, se quiser, ordenar isso aqui. Com isso, a minha tabela estaria pronta para ser copiada para um texto e assim por diante. E eu tenho, então, a interpretação que o serviço pré-pago é preferido com 57,90%. Eu posso construir a tabela para outra variável, por exemplo, a variável opinião. Faço um raciocínio análogo. Vou lá, tabela dinâmica. Mas agora, pessoal, eu vou colocar na planilha existente, naquela planilha que eu fiz ali, planilha 3, onde eu tinha colocado a tabela da variável tipo. Então, eu vou dar um clique aqui. Ó. Quando eu aperto esse botão, ele minimiza e eu posso escolher a planilha e o local onde eu quero colocar o resultado. Então, venho aqui, planilha 3, e, por exemplo, vou colocar aqui nessa célula F1. Podia colocar em qualquer célula vazia. Vou colocar nessa aqui.
E aí eu vou dar um clique e ele criou a tabela para mim. Agora eu tenho que preenchê-la. Vou fazer um raciocínio análogo, mas agora com a variável opinião. Eu puxo a opinião para cá. Opinião para valores, a primeira. E opinião, a segunda para valores. Ó, temos aqui as frequências. E eu posso trocar a configuração da segunda do campo de valor dela, mostrar valores como vou manter contagem e percentual do total geral. Aí aqui eu poderia colocar opinião, frequência e percentual. Certo? Posso centralizar isso aqui perfeitamente. Posso também, já que é uma quantidade muito pequena do total geral, 0,20% só de células vazias, posso removê-las. E aí o Excel recalcula os percentuais automaticamente. E eu tenho a minha tabela de frequências absolutas e relativas da variável opinião. Dá para interpretar? Dá para interpretar, mas tem uma pegadinha. Reparem que o Excel ele apresenta os resultados em ordem alfabética. E não necessariamente, quando nós temos uma variável, nós queremos que isso aconteça. Nesse caso aqui, por exemplo, essa variável opinião é qualitativa ordinal. O que significa? A ordem indica alguma coisa para nós. É diferente da variável tipo, que tanto faz quem vai na frente, pós-pago, pré-pago. Aqui não, que eu gostaria que as opiniões fossem organizadas, por exemplo, da pior para a melhor opinião ou da melhor para a pior. Então aqui o que acontece? Ó, excelente é uma opinião melhor do que confiável, então ela tem que estar antes do confiável, ou confiável tem que estar depois de excelente. Já mediana, sofrível e terrível, elas estão na mesma sequência. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou pegar confiável e vou puxar para baixo. Como é que eu faço isso? Sem bagunçar a tabela. Bom, selecione o valor que você quer, pressione o botão direito do mouse e você vê aqui que tem várias opções, ó, incluindo a opção mover. Eu posso mover para cima, para as colunas, para o final, mas eu só quero mover para baixo. Então, eu ponho ali mover confiável para baixo. E ele troca de lugar com excelente, e agora eu tenho a situação real, da forma como eu quero. Vocês se lembram, quem assistiu o vídeo de recodificação, que a gente recodificou essa variável opinião na opinião C. E era considerado cliente satisfeito quem tinha uma opinião excelente e confiável. Se vocês pegarem aqui, reparem que o Excel, quando você seleciona, ele já faz a soma dos valores. Apenas 25,53% dos clientes declaram-se satisfeitos com o serviço, de acordo com aquela nossa estrutura lá. Certo? E o restante, os 74,47%, declaram-se insatisfeitos, opinião mediana, sofrível, terrível. Então, há algo ruim com essa operadora de celular, porque nós só temos 1/4 dos clientes que demonstram satisfação com o serviço prestado. Vejam que a tabela permite a gente obter essa informação muito rapidamente. Então você tem aqui, ó, a maioria absoluta, mais do que a maioria absoluta dos clientes são do serviço pré-pago. E nós temos quase 3/4 dos clientes insatisfeitos com o serviço prestado. Nos próximos vídeos a gente vai ver como é que a gente faz o cruzamento, fazer uma tabela dinâmica para cruzar essas duas variáveis. E vamos ver também os vídeos seguintes, como é que a gente constrói gráficos para essas variáveis aqui. E posteriormente, como é que trabalha com variáveis quantitativas. É isso aí, pessoal. Até a próxima.